Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Mais uma vez quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, junto com os irmãos, junto com esta igreja, para juntos nós adorarmos ao Senhor, porque sabemos que somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Antes de começar, eu quero atender o pedido da pastora Adriele, que pediu para que eu convidasse as mulheres dessa igreja a estar em Nova Lacerda no dia 4 de setembro para o culto de mulheres, né? A pastora Adriele está organizando esse culto lá com o tema Recomeço, né? E a preletora, a pregadora que estará lá ministrando a palavra será a Jéssica Teixeira, da PIB de Araputanga. Algumas pessoas aqui do Ministério de Louvor estará também ministrando um louvor lá, uma palavra abençoada para as amadas irmãs, as mulheres. Comece a pensar sobre esse tema, recomeço, e atenda a esse convite que é feito de todo o coração, amém? Para todas as mulheres aqui da igreja estar presente lá em Nova Lacerda, na primeira igreja batista, para este culto que tem sido organizado com muito amor e carinho para vocês, amém? Vamos dar continuidade. Tem algumas pessoas que estão aqui, que estavam no culto da manhã, né? Nós vamos ministrar a mesma palavra, vamos sair daqui mais edificados ainda, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do 4 ao 5, no nome de Jesus, e também o versículo de número 7. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do 4, o 5 e também o versículo de número 7. Amém? Quem abriu, diga amém. Então vamos ler em nome de Jesus. A palavra diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, primeiro amor. E o versículo que eu escolhi é o seguinte: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E a palavra do Senhor fala para nós, quando você observa o versículo de número 2, que o Senhor, Ele conhecia as obras daquela igreja. Assim como o Senhor conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que nós estamos fazendo de bom, e Ele sabe o que nós estamos fazendo de ruim, de maneira que temos falhas, nós erramos nesta caminhada, mas como diz a palavra do Senhor, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tem muitas pessoas que caem e elas continuam no chão, elas não se levantam, mas nós precisamos, naqueles momentos de dificuldade, ou naqueles momentos que nós sentirmos que nós caímos, que nós fracassamos de alguma maneira, clamar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, me dê a tua mão, eu preciso de renovo, eu preciso me reerguer. E eu não sei se tem pessoas aqui nessa noite que está precisando de se reerguer, que está precisando voltar ao primeiro amor e sentir o coração queimando, incendiando pela presença do Senhor. E a gente para refletir como que a presença de Deus é importante nas nossas vidas. Porque sem a presença do Senhor e sem esse amor, sem você oferecer para Deus, né, algo em troca, não é algo em troca, é uma resposta, é você oferecer uma resposta para Deus daquilo que Ele já fez por mim, daquilo que Ele já fez por você.
E nós vimos na palavra que é possível, meus irmãos, nós fazermos obras para Deus e trabalhar muito para Deus. É possível que nós venhamos exercitar a paciência no meio do sofrimento. E ainda colocar à prova aquelas pessoas que se dizem servas do Senhor e não são, mas são pessoas que estão enganadas e também estão enganando os outros. E ver ali, colocar à prova a verdade acima de todas as coisas, desmascarando toda mentira e sendo zelosos pela obra do Senhor, pela igreja do Deus vivo, e mesmo assim estar distante de Deus e não amar a Deus como se deve amá-lo, porque a palavra não diz a nós que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. É a lei, é o mandamento de Deus que nós devemos amá-lo. Essa é a resposta que Deus está esperando da igreja dele, que ela o ame, que ela não negocie os seus princípios, em nome do Senhor Jesus. E nós também precisamos amar os nossos irmãos, como nós amamos a nós mesmos. A partir do momento que eu começo a cumprir a lei do Senhor, e a lei do Senhor ela tem como base, a igreja tem como base, tudo que nós fazemos tem como base amar a Deus e amar os nossos irmãos, a nossa igreja e a missão que nós fazemos, porque estamos em missões estaduais. Se nós não fizermos a obra do Senhor com amor, não haverá proveito algum diante de Deus. Então é necessário que nós venhamos amá-lo de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. E às vezes a gente para pensar, meu Deus, quem aqui já conhece essa palavra? Eu acho assim que 99% da igreja conhece a Bíblia, conhece a palavra do Senhor, mas nós precisamos repetir, porque nós aprendemos por meio da repetição. Quanto mais eu repetir, quanto mais eu falar para mim mesmo que isso é a coisa certa a se fazer, mais eu vou entender e vou procurar praticar fazer o que é certo. E fazer o que é certo não é fácil, porque fazer o que é certo muitas vezes vai contra muitas situações, contra pessoas. Nós, na verdade, temos muitas dificuldades, porque às vezes nós nos escondemos diante de muitas situações. Na verdade, você sabe fazer o que é certo, mas a sociedade e o que o mundo está pregando é algo totalmente diferente daquela verdade que eu acredito. Aí entra aquela questão de nós, como igreja do Senhor, nós vamos deixar o mundo ditar as regras, porque nós precisamos ser aceitos, não é? Eu preciso ser aceito, então eu vou aceitar isso. Mas nós observamos que este não é o caso daquela igreja. Aquela igreja, ela estava confrontando o mal. Aquela igreja, ela estava confrontando o pecado. Ela não estava se importando com a aparência, né? Ela não estava dentro daquele padrão de ser aceita pelos outros. Ela estava colocando à prova os falsos profetas, desmascarando os falsos profetas. Olha que coisa maravilhosa. E Deus olha para aquela igreja e fala, olha, eu tenho isso a favor de vocês. Vocês, têm feito obras, vocês têm trabalhado muito. Vocês têm aí se esmerado para fazer aquilo que é um trabalho de um evangelista, um trabalho de alguém que se preocupa com os outros, né? E nós falando sobre essa questão de relacionamentos. Quando você se relaciona com a pessoa, normalmente nós nos relacionamos, e os nossos relacionamentos podem ser relacionamentos pacíficos. Dentro da igreja nós temos relacionamentos pacíficos, cheio de paz, cheio de amor. Dentro da nossa casa também nós desenvolvemos relacionamentos pacíficos. Relacionamentos que têm como base a paz, o refrigério, a graça de Deus, a presença de Deus ali, naquele lugar. Mas
nós também corremos o risco de estar vivendo relacionamentos conflituosos. Nós corremos o risco de viver alguns conflitos na nossa vida, alguns conflitos de relacionamento, brigar e fazer tantas coisas às vezes que não é da nossa natureza. Olha, onde é que eu vou chegar se eu continuar agindo dessa mesma maneira? Mas eu falo para vocês o seguinte, que o nosso Deus é aquele Deus que ama aquelas pessoas que são humildes. Ele ama aquelas pessoas que se humilham debaixo das poderosas mãos dele. Porque Deus, ele é aquele que rejeita, ele dá as costas para o orgulhoso e para aquela pessoa que está soberba. Na verdade, nós precisamos entender que nós precisamos do nosso Deus. Que a obra que nós fazemos e tudo que realizamos sem Ele não terá valor algum. E eu me lembrei agora de um versículo da palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 7, eu não passei ali para o pessoal, mas que fala assim, naquele último dia vai chegar muitas pessoas diante do Senhor e vai falar, meu Deus, eu estou aqui, eu fiz muitas obras para o Senhor, eu expulsei demônios, eu falei línguas, eu profetizei, mas o Senhor vai olhar e vai falar para ele assim, olha, afasta de mim, porque eu não te conheço, porque você não foi obediente, Então nós estamos vivendo nesse tempo, como igreja do Senhor, num tempo muito delicado, onde nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus, para entender o que Deus realmente está querendo de nós, para que nós venhamos entender, que você possa entender o que Deus quer de você, e o que Ele quer realizar através da sua vida. Quando nós falamos sobre missões, eu sou um missionário e você também é um missionário, porque nós fomos comissionados para pregar o Evangelho. O Senhor não escolheu alguns e falou assim, olha, vocês, aqui esse grupo que eu estou contando é 12 grupos, ou mais pessoas, vocês é que vão espalhar o Evangelho pelo mundo. A palavra, ela vem para mim, assim como é para você também, que a Bíblia nos diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer já está em condenação. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu me converti ao Senhor, no final do ano de 2005, eu ergui a minha mão, porque eu vi a pregação do pastor e aquele apelo, meu coração acelerou. E eu senti, não, esse é o lugar, porque eu sabia que eu estava condenado ao inferno naqueles dias. Sabe aquela consciência do pecado, mas você não consegue largar o pecado, e você continua cometendo o pecado, e você sabe que se você morrer naquelas condições, você vai realmente para o inferno, porque o inferno existe, ele é real. Assim como o céu e o reino de Deus é um lugar preparado para nós, que Deus preparou para nós. E quando o pastor fazia aquele apelo, na segunda vez eu não resisti, eu fui lá na frente e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu assim, foi uma coisa que eu posso dizer para mim mesmo, meio que decepcionante, porque eu não mudei, mas Deus estava fazendo algo em mim. Lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, fala que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o fim. E o Senhor estava trabalhando na minha vida, mas eu não oferecia nenhuma resposta para Ele, do sacrifício do Filho dele ali naquela cruz. E eu me lembro que no ano de 2008, que Deus realmente continuou essa obra na minha vida, mesmo que eu estava mais para lá do que para cá. Eu ia na igreja mesmo assim. Sabe quando você está no pecado? O seu pecado pode ser escandaloso, escancarado, e as pessoas olham e sabem que você é um pecador, ou você peca escondido, quando ninguém está vendo, mas você está cometendo seu pecado. Mas existe algo que nos condena, não é? Nós nos sentimos condenados, e você está pecando ali, e você chega no meio das pessoas. Existe uma coisa que eu não sei se é com todos, mas aquele sentimento de ser um fracassado,
aquele sentimento de você se sentir um lixo, um ser que não tem valor algum, porque o diabo, o nosso adversário, o tempo todo está apontando o dedo para nós e nos acusando, e principalmente quando nós somos aqueles pecadores escondidos, que vestimos uma roupa de santidade, vestimos uma roupa de pessoa boa, de pessoa perfeita, mas interiormente nós estamos corrompidos. E ali a acusação bate em cima das nossas vidas, e nós nos sentimos assim, totalmente humilhados diante daquelas questões, certo? Mas nós pecamos por quê? Porque nós somos orgulhosos, porque nós somos soberbos. O pecado entrou na vida do homem por causa do orgulho, por causa da soberba. O diabo, ele era um anjo maravilhoso que estava lá no céu, Lúcifer. Ele almejou ser grande, ele almejou ser igual a Deus, porque o orgulho, porque a soberba entrou no coração dele e fez com que ele caísse. Então, se você quer permanecer de pé como cristão, por mais que você sente que você tem falha, comece a desenvolver essa humildade em seu coração. Ser humilde faz toda a diferença. E eu me lembro que nessa época, o pastor pregava, e quando a palavra de Deus era ministrada, no começo eu gostava do louvor, aí eu mudei, eu gostava também do louvor, mas gostava mais da pregação da palavra. E quando o pastor estava pregando, eu senti o coração queimando. Era algo diferente que eu ainda nunca tinha sentido na minha vida. Era uma experiência que eu estava tendo com Deus, mesmo sem eu merecer. Eu não merecia nada daquilo, mas eu estava ali e eu estava tendo uma experiência com Deus. Meus irmãos, quando foi durante todo o ano de 2008, eu nunca deixei de ir à igreja aos domingos. Eu ia nos domingos, no meio da semana não, tá? Mas no domingo eu estava lá e estava pronto para ouvir a palavra, a pregação do pastor, que era algo maravilhoso e que atraía, me atraía. Eu fui atraído pela presença dele. E eu comecei a desejar ter experiências com Deus, que foi no mês de dezembro. Dezembro aconteceu muita coisa boa na minha vida, meus irmãos. Olha, as maiores experiências que eu tive na minha vida foi no mês de dezembro. Eu vou contar para vocês. Durante esse mês de dezembro do ano de 2008, eu fiz um propósito com Ele, com Deus. E vivi ali aquele tempo de santidade, de abandonar o pecado, viver uma vida de santidade, porque do jeito que estava não dava para continuar. Não tem quando você está vivendo uma coisa, mas você está chegando no limite, e você fala, não dá mais, eu quero algo diferente para a minha vida. E nós não precisamos enfeitar, não. Quando você é sincero, você não precisa enfeitar, não. Poucas palavras que você fala para Deus, mas com o coração sincero, Deus ouve. E durante aquele mês eu fiz o propósito de oração, busquei santidade ao Senhor naquele tempo. Quando foi no dia 1º, na virada do ano, eu fui para a igreja, graças a Deus, PIB lá de reserva do Cabaçal, estava cheia, que não cabia de gente dentro da igreja. Então tinha uns bancos para lá do muro, tinha grade igual aqui mesmo, e depois da grade tinha alguns bancos. Eu ainda sentei no último banco daquela igreja, mas não deixei de ir no culto da virada, porque eu queria Deus para a minha vida. Mas quando terminou aquele culto, eu estava sozinho, não tinha ninguém da minha família naquele lugar. Era só eu que estava ali. E eu senti aquele sentimento de solidão, de se sentir sozinho. Não sei se alguém aqui já sentiu isso, você está no meio das pessoas, mas você sente que você está sozinho. E foi isso que eu senti, foi algo ruim para mim, uma experiência amarga. E lembro que uma única irmã me abraçou, a irmã Leni Fraga, e falou, Deus te abençoe, meu filho. Deus tem propósito para a sua vida. Quando alguém faz algo de bom para nós, ou quando nós nos propomos a fazer algo de bom, e principalmente quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, Deus nos usa para marcar a vida das pessoas, assim como as nossas vidas já foram marcadas por alguém que foi usado por Deus para nos abraçar no momento que nós mais precisávamos de abraço. Você não esquece o rosto
Você não esquece o nome, você vai lembrar sempre daquela situação. Mas no dia 1º, Deus falou comigo. Porque quando eu cheguei em casa, eu falei, será que vale a pena continuar buscando Deus? Eu estava sozinho, mas eu senti algo que eu acredito que foi o próprio Espírito Santo falando comigo. Eu não quero mais ser enganado pelo pecado. Eu não quero mais ser enganado pelo pecado. Foi as únicas palavras de oração que eu falei para Deus naquele dia. E naquele mesmo dia Deus falou para mim, olha, eu tenho um chamado para você. Deus usou alguém para falar comigo. E falou, quando você ouve a palavra, seu coração queima, porque eu estou te chamando para pregar a palavra. E eu falei, é verdade, porque eu não contei isso para ninguém. Era uma coisa que estava no meu interior e ninguém sabia. Mas Deus estava testificando e me chamando para ser um pregador da palavra dele. E eu falei para Deus, sim, Senhor, eu atendo o chamado, mas eu me sinto incapaz de fazer a tua obra. Não há capacidade alguma em mim de trabalhar para o Senhor, eu não sou digno disso. E falei para Deus, mas se o Senhor está me chamando, o Senhor sabe o que faz. Mas eu nunca quero envergonhar a igreja do Senhor, porque eu amo a tua casa, eu amo a tua igreja. E quando eu disse que dezembro é um mês assim que aconteceu coisas boas na minha vida, porque foi em dezembro que eu me casei, porque Deus me deu a promessa de ter uma família, e era o meu sonho ter uma família. E Deus me deu uma esposa, e Deus falou para mim, eu também vou te dar filhos, que era o meu sonho ter filhos, e Deus me deu filho. Eu me casei em dezembro, a Sara e o Caleb também nasceu em dezembro, então foi o mês dos acontecimentos na minha vida, de realizações, em que Deus cumpriu promessas na minha vida. E eu sou muito feliz por estar nessa jornada, meus irmãos. Às vezes, quando você escolhe Deus, você escolhe seguir no ministério, você olha e pensa, o meu amigo estudou comigo, está fazendo faculdade, eu não estou fazendo a faculdade que eu queria fazer, não é? Eu queria tanto fazer essa faculdade, mas eu escolhi Deus, eu escolhi servir no ministério, eu vou fazer um seminário, beleza. Mas assim, o inimigo sempre vai trabalhar e falar para você, você está ficando para trás. Isso aí não vai te levar para frente, não. Você está perdendo. Mas nós temos que ser perseverantes. Mas hoje eu tenho assim, essa alegria no meu coração, em 10 anos de ministério, porque eu recebi o meu chamado em 2009, fui para a obra do Senhor em 2012, viver 100% pela obra de Deus. E eu sempre zelei por uma coisa que eu não quero nunca fazer, a obra de Deus com a visão de ganho, de dinheiro, porque o nome de pastor, na boca de muitos aí, não é coisa boa, né, pastor Manuel? Nós sabemos disso, porque tem muitas pessoas que não têm entendimento e pensam que o pastor é um folgado e que vive à custa dos irmãos. Mas quando nós recebemos o chamado para ir para a comunidade das botas, um lugar difícil, a gente aceitou esse chamado por um salário de R$450, que era o salário que a Abomate pagava para os missionários. Nós não ganhávamos mais nada, exceto que a igreja pagava a nossa conta de energia e o combustível da moto para a gente fazer missão. Mas o meu pastor, o pastor Ivair, falou, agora é hora de viver pela fé. E nós encaramos essa vida de viver pela fé. E nessa jornada nós estamos aqui até hoje. E eu falo para vocês que na luta, na caminhada, muitas vezes dá vontade de desistir. Quando você olha para a dificuldade, você olha para as situações da sua vida, hoje não tanto quanto era antes, naqueles períodos de imaturidade, você fala, olha, eu vou parar com isso, vamos parar com isso. Mas ao mesmo tempo uma voz falava, você vai ser conhecido como alguém covarde, que diante do problema você recuou, ou você vai ser conhecido como aquele que é corajoso, que vai ver o problema, você vai enfrentar o problema, vai resolver o problema e vai seguir em frente? Fica essa questão para nós. Você é daquele que recua ou você está avançando?
mesmo diante de problemas, mesmo diante de dificuldades, avance, siga para frente. Deus não ama aquele que olha para trás. Deus, Ele ama, na verdade, mas Ele não se agrada quando nós ficamos olhando para trás, quando nós recuamos, quando nós voltamos, quando nós desistimos. E eu deixo essa palavra hoje, assim como na parte da manhã: não desista, prossiga, seja corajoso, porque todo problema, toda luta, toda dificuldade tem uma solução, e existe um propósito sobre aquela questão. Deus, Ele coloca aquilo na nossa vida, porque Ele está vendo o meu caráter, e até onde eu posso chegar, e até onde você pode chegar, diante de alguns desafios que está colocado aí à sua frente. Então, seja um homem, uma mulher, um adolescente corajoso e prossiga em nome de Jesus. Não importa o problema, não importa a dificuldade, porque você não vai ser conhecido como um covarde, mas como aquele vitorioso, aquele guerreiro que vence as suas batalhas e que está prosseguindo e olhando para frente em nome de Jesus. Amém? É possível, meus irmãos, a gente fazer a obra e não amar a Deus. E dentro dessa jornada nossa, de caminhada, eu fico me perguntando: será que realmente eu não estou envergonhando a igreja do Senhor? Por mais que nós não temos dado escândalo, mas lá no céu não é igual aqui na terra. Porque aqui na terra nós vemos o que está diante dos nossos olhos, mas lá no céu Deus está vendo aquilo que está aqui dentro. Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus vê aquilo que está dentro do coração, mas nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos, certo? Então que nós venhamos nos preocupar com Deus, voltar a nossa vida para Ele. Se nós temos sido igreja disciplinada, se nós estamos colocando à prova e a mentira, e declarando que somente a verdade, porque a verdade é que liberta, a verdade é que transforma, faz parte das nossas vidas. E nós vamos continuar firmados e olhando para Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Então hoje, eu quero te desafiar a atender o chamado de Deus, para ser um ministro da palavra, para ser um missionário. Você que ouve o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê está em condenação. Comece a pregar a palavra. Comece a falar do amor de Jesus. Mas muitas vezes o nosso coração pode estar frio. Você sente paixão em falar de Jesus para as pessoas? A minha mãe é aquela mulher que fala de Jesus para as pessoas na fila do banco. Ela vai na casa da vizinha para falar de Jesus para a vizinha. Ela chama a manicure na casa dela para fazer a unha dela. Ela fala de Jesus para a manicure. Ela fala de Jesus onde ela está, porque ela tem paixão de falar de Jesus para as pessoas. Ela tem amor, o coração incendeia. E eu me lembro que naquele período de chamada eu não me continha em estar dentro de casa. Eu queria sair para fora. Eu queria ir lá fora evangelizar alguém. Eu queria falar do amor de Jesus. E é algo que ferve dentro de nós e que nos move e que nos faz querer ir. Mas com o passar do tempo, nós vamos ficando velhos e relaxados, nós vamos nos esquecendo do primeiro amor. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Mas hoje, vamos observar as nossas vidas, e nós como igreja do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim: eu tenho algo contra você. Será que Deus tem algo contra mim? Será que Deus tem algo contra essa igreja? Nós temos algo contra alguém? O Senhor, Ele diz que tinha algo contra a igreja de Éfeso. Mas eu não conheço essa igreja, não conheço a igreja aqui de Pontes de Lacerda. Mas o nosso Deus conhece. E se Ele tem algo contra nós, mas hoje vamos trazer como base que o Senhor, porventura, possa ter contra nós,
que nós deixamos o primeiro amor, que nós não estamos mais vivendo no primeiro amor. E aí, o que devo fazer? Será que eu deixei o primeiro amor? O primeiro amor é o próprio Deus. Palavra de 1 João, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. O nosso Deus é amor. E eu quero dizer que esse é um pecado terrível, o abandono do primeiro amor. Porque isso é o primordial na vida de todo cristão. E a palavra do Senhor de 1 Coríntios, capítulo 13, descreve para nós o amor verdadeiro. E esse texto é um texto que revela, é uma poesia sobre o amor verdadeiro. Porque a palavra fala para nós: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não existe proveito para Deus quando nós fazemos obra sem amor. Nós nos cansamos, meus irmãos. Quem aqui, porventura, hoje está cansado? Tem alguém aqui hoje cansado? Domingão? Não, ninguém, né? Todo mundo descansou sábado, domingo, mas amanhã todo mundo fica reclamando da segunda-feira. E segunda-feira, hein? Essa segunda-feira é brava. Meu Deus do céu, não dá certo. Nós nos cansamos porque nós trabalhamos, mas muito mais do que o trabalho, nós temos um cansaço mental que vai além do cansaço físico. Nós nos afadigamos muitas vezes por causa das preocupações, né? Tem pessoas aqui preocupadas, são pessoas ansiosas. Quem aqui é ansioso? Não precisa nem falar, mas eu sei que esse é o problema do século, o problema da ansiedade, não é, pastor Manuel? E a ansiedade é algo que acontece com a gente, que nos prende. A ansiedade é uma preocupação, a palavra pré, que antecede ocupação, é uma preocupação. Você se mantém ocupado, você se cansa. Sabe aquela pessoa que não está fazendo nada e ela está cansada, né? Eu não estou entendendo, minha gente, eu não fiz nada nesse dia e estou tão cansado. Talvez são pessoas preocupadas, pessoas que não estão vivendo o seu presente. Sabia que se nós não vivermos o nosso presente, nós vamos comprometer o nosso relacionamento com Deus e nós vamos comprometer o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Quando você está ansioso, ansiosa, você não consegue manter uma linha de raciocínio, você não consegue conversar com tranquilidade, você não consegue se relacionar de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira, porque a ansiedade tem um objetivo. Ela faz com que o ser humano se torne superficial. E nós temos vivido a era da superficialidade, nós somos superficiais, não é? Tudo é muito rápido, tudo é muito descartável, agora você tem, daqui a pouco você já não tem, você quer algo novo, de última geração, uma tecnologia mais avançada, porque essa que eu tenho é boa, mas não é a padrão, a que está agora no auge, então eu quero sempre estar caminhando assim. E nós vivemos um tempo que isso tem tomado conta da vida das pessoas. As pessoas estão ansiosas, extremamente ansiosas. Isso tem feito mal para os relacionamentos, porque nos faz ser pessoas superficiais. Nós não somos intensos dentro dos nossos relacionamentos. Quando nós paramos para conversar, quando nós estamos junto com as pessoas que nós amamos, muitas vezes nós somos superficiais,
por causa da ansiedade ou por causa das preocupações das coisas que está por vir. Mas Deus está nos chamando nesse tempo para pormos os nossos pés no chão, aprendermos a abraçar as pessoas que nós amamos. Tem alguém que você ama e você não abraçou? Aproveita, se você pode, vai lá e abraça. Vai lá e diz: eu te amo, porque nós não vamos ter o dia de amanhã, talvez. Mas talvez vamos ter, né? É uma coisa incerta, mas nós vivemos como se fosse tão certa. Como o amanhã vai chegar, meu Deus, eu não sei. Vai que Jesus volta e busca a sua igreja. Será que nós estamos preparados? Mas nós estaremos preparados se nós aprendermos a viver o nosso presente, valorizando pessoas, amando Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso ser, e amando o próximo como a nós mesmos, valorizando os relacionamentos e abraçando as pessoas. Existe um motivo para a ansiedade? Se você talvez entrou aqui hoje ansioso ou ansiosa, qual é o motivo da sua ansiedade? Existe um motivo para a sua ansiedade? Sim, com certeza. Ninguém vai ficar ansioso à toa por nada, né, pastor? Existe um motivo. Então, eu quero que você pegue esse motivo, o motivo da sua ansiedade, e entregue na mão de Deus. Porque a Bíblia fala para nós assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, a causa da vossa ansiedade seja conhecida de Deus, através das suas orações, através do seu clamor, através das suas ações de graça. E a Bíblia fala para nós que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. É algo sobrenatural, meus irmãos. Mas quando nós falamos, eu quero voltar um pouquinho a respeito daquele crer. Você prega o evangelho, todo aquele que crer será salvo, o que crer e for batizado. Mas aí entra uma grande questão nas nossas vidas, porque nós agimos contrário àquilo que nós acreditamos, ou até mesmo nós nem mesmo acreditamos, né? Mas o requisito para a salvação é a crença em Deus. Estou certo? Você crê em Deus? Você crê em Deus, amém? Quem aqui crê em Deus, amém? Glória a Deus, todos nós cremos, mas alguns podem ter dúvida, né? Alguns podem ter dúvida, mas Deus é aquele que esclarece as nossas dúvidas. Porque aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa até o fim. Mas de que maneira eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar? E falar para Deus: Deus, eu estou ansioso. Existe um motivo, eu estou entregando esse motivo nas tuas mãos. E eu creio que o Senhor está resolvendo o meu problema. Talvez não vai ser do jeito que eu quero, mas o Senhor tem sempre o melhor para mim. Não é? Mas quando nós oramos: Senhor, será mesmo que o Senhor vai resolver o meu problema? Eu vou me agarrar a Ele, vou continuar com Ele. É muito mais fácil nós nos apegarmos àquilo do que entregar na mão de Deus e dizer: está nas tuas mãos, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor resolve, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Me dê visão, me dê sabedoria para resolver esse problema, porque a partir de agora eu tomo posse da paz do Senhor, que excede a todo entendimento. E a palavra continua falando para nós assim: meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, se existe alguma virtude, se há boa fama, é nisso que vocês devem pensar. Que nossa mente esteja ocupada com coisas boas, mas muitas vezes nós, vivendo essa questão da superficialidade nas nossas vidas, nós estamos fazendo obra, mas é como aquele barulho que surge lá no céu do sino batendo, sem valor algum. Porque aquele que fala línguas, aquele que profetiza, aquele que tem muitos ministérios da ciência e outros mais, aquele que faz obra social, que entrega lá o seu alimento,
que ajuda a muitos, até mesmo entregando o seu próprio corpo para ser queimado por uma ideologia. Mas se ele não tiver amor, para Deus não vai ter valor algum. Amém? Mas o amor é primeiramente sofredor. Existe alguém aqui que gosta de sofrer? Eu não gosto de sofrer. Alguém gosta de sofrer? Existe uma tendência do momento, né, que fala da sofrência, né, pastor? Será que tem alguns crentes aqui que estão ouvindo essas músicas, né, e fica sofrendo por amor? Mas o amor, ele é sofredor. Por que que o amor é sofredor? Porque o amor, ele é benigno. Ele não é invejoso. O amor, ele não trata com leviandade, ele não se ensoberbece. O amor, ele não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê e tudo espera, tudo suporta. O amor tudo suporta. E eu me lembrei da palavra ainda de Filipenses capítulo 4, verso 13, onde o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele disse isso, porque ele havia tido tantas coisas boas quanto coisas ruins. Ele havia tido muito alimento e passado por escassez de alimento. E ele declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, diante dessa palavra falando sobre o amor verdadeiro, o que é que rege as nossas vidas? A minha identidade firmada em Cristo, de filho amado. Eu sou filho amado de Deus. Eu sinto o amor de Deus sobre a minha vida e eu o amo com todo o meu ser. As circunstâncias da vida, como disse o apóstolo Paulo, ele teve circunstâncias boas e ele teve circunstâncias adversas na vida dele. Mas o Paulo continuou sendo o mesmo diante de qualquer uma das circunstâncias. Mas agora, se eu conseguir um recurso melhor, agora eu alcancei um bom trabalho, terminei a faculdade. Não tem muitas pessoas que deixam a arrogância entrar no coração, né? Que se sente aquela pessoa que está no mais alto nível porque tem alguma coisa. É uma circunstância. Hoje ela tem, amanhã talvez ela possa não ter. Ou aquela pessoa que negocia os seus princípios porque ela não tem. Aí ela é capaz de mentir, ela é capaz de trapacear, aí ela vai sofrer, porque ela não vai ser benigna, ela vai tratar as pessoas má, tanto um lado quanto o outro, tanto quem é arrogante, quanto aquela pessoa que está em total estado de escassez. Se ela não tem uma identidade, um norte em sua vida, de dizer: Jesus me salvou, eu estou enfrentando essa circunstância, mas a circunstância, essa dificuldade, não tem poder sobre a minha vida, porque Deus é quem vai me direcionar. Ele tem poder sobre mim, e eu vou continuar seguindo os princípios dele. Eu vou seguir os princípios de Deus, mas nós somos influenciados pela circunstância, pela situação do momento, e isso dita regras, e isso domina as nossas vidas, e nos faz entrar em grandes lutas e em grandes dificuldades, o que nos afasta do amor verdadeiro e de sentir este amor, de sofrer, ou até mesmo de se alegrar, porque se você estiver vivendo coisas boas, você vai se alegrar. Mas se você estiver vivendo coisas ruins ou alguma injustiça, você pode até sofrer por amor, mas continuando, mantendo a sua essência de ser filho de Deus e de estar permanente nele, de permanecer nele e reconhecer que o verdadeiro amor suporta e pode suportar. E Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele suportou a cruz, aqueles cravos ali em suas mãos, tantas humilhações, ele suportou.
ele poderia ter desistido. Ele poderia ter falado, não, eu não vou passar por isso, porque estas pessoas não merecem. Nós não merecemos. E nós agimos muito por essas questões de merecimento. Ele não está merecendo o meu amor. Ela não está merecendo, não. Eu vou dar um castigo para ela. O amor de Deus é algo inegociável. O amor de Deus dirige as nossas vidas. Mas nós, como igreja do Senhor, o que é contrário a isso, se torna religiosidade. Nós podemos fazer obras, mas temos que tomar um grande cuidado para não sermos uma igreja religiosa, que somente faz as obras como era no tempo ali dos fariseus. Tomar cuidado com a hipocrisia, com o farisaísmo. Isso não deve fazer parte das nossas vidas. Mas o que é teórico, o que é prático nas nossas vidas? O amor deve ser prático. Ter conhecimento é bom, porque o próprio Jesus falou, porque o povo perece por falta de conhecimento, né? Por não experimentar o conhecimento e o poder de Deus, o povo está perecendo. Mas é necessário que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. É necessário que nós venhamos buscar algo diferente para as nossas vidas. Meus irmãos, a segunda coisa que eu quero falar para você é, como disse anteriormente, todo problema tem a sua solução. E nós cometemos pecado, mas o Senhor está pedindo algo para mim, está pedindo algo para você, arrependimento. A palavra do Senhor lá em Atos capítulo 3, o verso 19, fala assim, arrependei-vos e convertei-vos para que vocês possam receber cura, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E a palavra está dizendo, olha, busque na sua memória, lembra onde é que você caiu e volte às primeiras obras. A palavra arrependimento é de origem grega, que quer dizer metanoia, e tem o significado de conversão, mudança de direção, mudança da mente, mudança das atitudes, mudança do temperamento e do caráter. Hoje eu sou cristão, mas se o meu caráter, o meu temperamento não mudou, eu estou precisando rever os meus conceitos, porque nós pregamos um evangelho que transforma vidas. É o evangelho que transforma. E nós precisamos ser transformados. Mas nós poderíamos dizer, o meu temperamento é um temperamento forte, né? Eu brigo mesmo, eu agrido até, se brincar com a minha cara, eu agrido mesmo, hein? Meu temperamento é forte, ser cuidado comigo. Será? Mas quando há arrependimento, o nosso temperamento é transformado, o nosso caráter é transformado, a nossa mentalidade é transformada, nós somos transformados pelo poder de Deus, nós somos gerados pela palavra do Senhor, é um novo ser, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passou, e eis que tudo novo se fez. O arrependimento é diferente de remorso, porque arrependimento verdadeiro percebe, sensibiliza pela dor do outro e pela sua própria dor. Porque você, como pessoa, você fere e você também é ferido. Mas quando você fere alguém, será que tem alguém aqui que já feriu outras pessoas? Será que nós ferimos as pessoas? Você já feriu alguém e você sente por isso? Ou você se sentiu ferido e machucado de alguma maneira e você também sente por isso? Ou algumas escolhas que nós tomamos nas nossas vidas, que nos feriu, que nos prejudicou, é necessário perdão. O arrependimento tem como aquilo que acompanha o perdão. Você perdoa e você recebe perdão. Da ferida, quando você perdoa, o Senhor vem e traz cura. Nós recebemos cura da parte de Deus através do perdão. Mas isso causa dor em nós, a dor do arrependimento. Alguém já sentiu dor de arrependimento e alguém já sentiu a dor do remorso. Nós já, com certeza, já sentimos essas duas coisas.
mas o arrependimento é algo que vem e que traz essa sensibilidade em nós e nos faz sofrer e decidir não mais cometer a mesma coisa, não mais ir por aquele mesmo caminho, mas mudar a rota, mudar a direção das nossas vidas, consertar as nossas vidas e fazer aquilo que é certo. Isso se chama arrependimento. Não é um remorso que hoje eu senti dor, fiquei triste porque eu prejudiquei alguém ou me prejudiquei, mas amanhã estou fazendo a mesma coisa. Mas eu me lembro que eu citei algo aqui na parte da manhã, que nós temos que ser corajosos para enfrentar os nossos problemas. Você tem problema com alguém? Você está com raiva de alguém? Você está magoado com alguém? Esse é o caminho do desamor. Esse é o caminho do abandono do primeiro amor, quando você sente ódio, quando você sente raiva, quando você sente ira. Então, o que eu posso fazer e o que você pode fazer? Somos seres humanos, nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas procura a pessoa com quem você tem problema. Mas antes, comece a orar pela vida daquela pessoa. Comece a interceder. Vai ser fácil? Não vai. Se você fale para Deus aquilo que você está realmente sentindo. Talvez não seja coisas boas. Por causa da raiva, por causa do ódio, por causa da mágoa. O ser humano é capaz de tudo. Ele pode até mesmo tirar a vida de outras pessoas. Ele é capaz de matar por causa desses sentimentos, não é? Mas assim, quando você olhar para Deus, falar: Deus, eu estou com vontade de matar mesmo. Isso que aconteceu comigo é grave, mas eu estou entregando na tua mão essa causa. Me ajuda, tira esse sentimento do meu coração. Me ajude a amar o meu irmão, porque quando eu estou dessa maneira, eu vou para baixo. Talvez aquela pessoa que me feriu, ela está até decolando, e eu sinto inveja, eu sinto raiva, eu começo a desejar que ela viva fracassos em sua vida, o que não é nada legal para a gente, entendeu? Então seja corajoso e já vai logo na raiz do problema. Procura aquela pessoa e diz o que aconteceu, mas com a intenção de perdoar e de receber o perdão em nome de Jesus. Amém? A exemplo, meus irmãos, de Davi, que Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, mas ele foi confrontado nos seus pecados. E às vezes nós temos pecado que nós escondemos, ou até mesmo nós nem percebemos que estamos cometendo tais pecados. E de vez em quando nós vamos viver alguns confrontos na nossa vida, porque o profeta Natã, ele chegou para Davi, ele falou: olha, Davi, havia um homem rico que tinha muitas ovelhas. Olha, aquele homem recebeu um visitante na sua casa, ele foi lá e pegou a ovelhinha do homem pobre. Era aquela ovelhinha única que aquele homem pobre tinha, que comia com ele, que dormia com ele, que era tudo para ele. Ele pegou a ovelha do homem pobre e matou a ovelha, Davi. E aí o que deve acontecer com esse homem? E Davi fala para ele assim: ó, esse homem tem que morrer. Ele tem que devolver 4 vezes mais para ele. Ele vai ter que restituir. E o profeta fala: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Na hora dá aquele choque, né, de realidade. Olha, esse homem sou eu. Então assim, não vamos olhar para o outro. Eu quero te desafiar aqui hoje a olhar para dentro de você. Eu quero te desafiar aqui hoje a cuidar de você, a voltar às primeiras obras, a voltar às primeiras práticas. Se você quer ler sobre o arrependimento de Davi, vai lá para os Salmos de número 51. Hoje não estamos com tempo para isso, mas Davi, ele se arrependeu, ele chorou, ele clamou, houve mudança na vida dele, mas o pecado também trouxe consequências gravíssimas para a vida dele. Que venhamos aprender a fazer boas escolhas na presença do Senhor. E eu quero encerrar hoje, meus irmãos, essa palavra te desafiando a aprender a ouvir. Ouvir quem? Ouvir o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus que te ama, que cuida de você.
A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 1, verso 19, diz que todo homem esteja pronto para ouvir e ser tardio em falar e irar-se. E a palavra também de 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O nosso ouvido é livre. Nós podemos ouvir, mas nós temos que ter uma peneira e saber separar aquilo que é bom para a minha vida, aquele conselho eterno de Deus para mim, e aquilo que é a voz do inimigo que está vindo sobre a minha mente para me destruir. Porque o diabo, nosso adversário, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz, mas busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. E viva um dia de cada vez. Esse é o grande desafio, de você não ser mais superficial, de você não ser mais um homem, uma mulher, um adolescente ansioso, mas você aprender a colocar o que é primeiro, Deus em primeiro lugar. As outras coisas vai se encaixar. E você entender que o seu negócio é para agora, o seu negócio é para hoje. O mal está aí e você precisa vencer, porque você já é mais que vencedor. E a palavra diz que aquele que ouve e guarda, aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas e guarda no coração, vai comer da árvore da vida. Amém? Glória a Deus. Que seja assim nas nossas vidas, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agradeço, amada igreja. Espero que essa palavra permaneça em vossos corações, em nossos corações, em o nome de Jesus. E assim nós venhamos seguir durante essa semana, nos lembrando da palavra do Senhor. E sempre colocando como prioridade amar a Deus, amar os meus irmãos, me arrepender, mudar as minhas atitudes, para que eu possa viver algo novo na minha vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.